a promessa que ele fez na sua vida vai cumprir, porque tudo que ele faz é perfeito. E ele não deixa nada pela metade, não, irmãos. A gente às vezes pensa que é pela metade, né, pastora Fabiana? Eu penso assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas ninguém sabe. Ninguém sabe o que vem pela frente, né? Coisa boa, né? E quando a gente está com Deus, meus irmãos, a gente passa por algumas batalhas, é verdade. Mas Deus é grande, Ele nos dá vitória. Os irmãos, tem irmãos que dizem assim, mas você só fala em vitória, mas é mesmo, irmão. Se Deus venceu o mundo, por que nós não vamos vencer? A gente está em Cristo. Nós vamos vencer. Passamos pela fornalha, pelo fogo, pela água. Eita glória! Vamos ser refinados, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Depois a gente canta o hino da vitória. Aleluia, Jesus. Eu creio, sabe? Porque eu sou uma mulher de fé. Eu creio. E a gente tem que ser assim, irmão. Quando as coisas começarem assim, parece que não está dando certo, eu digo, é porque está dando certo. Aí você canta aquela música, eu vou passando por prova e dando glória a Deus. É mesmo, mas é verdade. Quando parece que está dando assim, aí é um obstáculo ali, é porque Deus está aí. Deus está aí, tá provando você, a sua fé. E é isso. Então é uma palavra de fé, né? E saber que Deus é grande, Deus é perfeito, e tudo que Ele faz é perfeito. Então, sossega seu coração e que Deus está na frente, irmãos. Deus está na frente, Deus está cuidando de tudo. Amém? Então, eu gostaria de convidar o apóstolo Paulo, e falando ainda do apóstolo Paulo, eu gostaria que vocês conhecessem o ministério dele, principalmente que ele tem um ministério voltado na rede social, no Telegram. Depois da palavra, ele vai falar sobre esse projeto que ele tem aí no Telegram, que é muito lindo, né? O que Deus faz na vida dele, é tremendo. Vale a pena você escutar o que Deus fala na boca dele. Pode ter certeza disso. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém? Seja bem-vindo, apóstolo Paulo. Quero dizer ao Senhor que Vocês abaixo estão do me Senhor... ouvindo? Estão me ouvindo Sim, normalmente? sim, sim, Ok, sim. tá Ó, bom. quero Né? dizer ao Senhor que abaixo do Senhor Espírito Santo, a gente entrega toda a autoridade para o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, como você falou, nosso Deus é poderoso e nós não precisamos temer, porque Ele vai fazer coisas extraordinárias na terra. Já está fazendo e vai fazer, né? E essas três mulheres que estão na Europa, né? Uma na Alemanha, outra na França e a outra em Portugal, né? No E eu sei Brasil. que no Brasil, né? E eu sei, mas tem uma de Portugal também, né? Que acho que não está aqui hoje. Mas, mas eu sei que vocês têm um trabalho aí, irmãos daí, né? Da Alemanha, irmãos da França que estão aí alinhados com vocês aí. E glória a Deus por isso, né? Por essa obra, porque o Brasil recebeu esse chamado mesmo missionário para levar o evangelho às nações. E vamos falar a verdade, né? A verdade é que o brasileiro ele é diferente, né? Ele vive, tem uma comunhão com o Espírito Santo diferenciada, uma fé diferenciada. E quando Deus nos escolheu para ser essa nação que vai pregar o evangelho em toda a terra, ele já sabia disso, né? E vocês sabem da história que eles estavam profetas do mundo inteiro, incluindo Billy Graham, ainda ele era vivo naquela época, numa reunião profética mundial, né, dos Estados Unidos. E eles hastearam as bandeiras das nações, tinha as bandeiras das nações, e de repente Deus dá uma visão sobre a bandeira do Brasil, a Billy Graham, e o próprio Billy Graham ficou surpreso porque ele achava, como muitos, né, que a nação americana seria a nação que iria levar o evangelho em função dela ser a nação mãe do evangelho do Brasil, né, porque a Assembleia de Deus, presbiteriana, batista, tudo veio
né, através dos pregadores americanos, né, que vieram para cá e começou esse trabalho. Então, mas, para surpresa de Billy Graham e de todos os que estavam lá, Deus põe uma luz na bandeira brasileira e fala que o Brasil era a nação escolhida para levar o evangelho a toda a terra, né? Então, isso é tremendo, né? E a gente vive essa vida, né, no espírito que quem, com a liberdade que nós temos, né, aqui de pregar o evangelho, né, nós atingimos níveis até de obesidade espiritual, né? Uma ocasião, o senhor me mostrou uma visão de uma mulher gorda que não conseguia caminhar. Ela era muito gorda, estranha, e eu estava orando quando eu vi isso. Digo, o que é isso, Senhor? Ele disse assim, é a igreja brasileira que está obesa da palavra, recebeu muito a palavra, mas ela está trancada nas quatro paredes. Então, por isso que eu mostrei essa visão. Ela está obesa da palavra, mas não sai nos valados, não vai nos presídios, não vai para as ruas mais pregar o evangelho. Mas eu farei isso, né, no avivamento que eu vou trazer, né, sobre as nações, sobre as igrejas, sobre a minha igreja, né, e sobre a igreja brasileira. E o Senhor está trazendo, né, esse discernimento, né, está trazendo, nos dando esse discernimento, e depois que eu vi a visão e que ele falou, eu concordei totalmente com o Senhor, porque nós, os próprios líderes, né, a gente está mais preocupado em pregar a palavra do que sair para o campo, né, caminhar, ir para as ruas, pregar para quem está nas ruas, né? Esse hábito que havia, né, muito forte. Antigamente, toda a igreja tinha um caixa missionário, né? Quando eu converti em 94, eu vivi esse tempo da igreja, né? Que a igreja, todas as igrejas tinham um caixa missionário, né? Eu contribuía no caixa missionário mensalmente, todo mundo contribuía. Eram enviados missionários às nações e mantidos, né? Então, cada igreja tinha convênio com redes missionárias, e era aquela coisa linda, e a gente ia para as ruas pregar o evangelho, a gente saía, né? Marcava os seus dias, e com o passar dos tempos, a igreja foi virando aquele tipo de igreja religiosa, uma igreja escola, né? Que fica pregando a palavra sempre para aqueles que estão ouvindo, mas não está os levando, os direcionando para que estejam pregando, né, o evangelho, indo para as ruas, né? Isso tem acontecido. Então, quando ficar escuro aqui a minha visão, eu vou ligar a luz aqui, porque está escurecendo aqui já, né? Quando vocês perceberem aí, pode ligar a luz, eu saio um pouquinho aqui e ligo a luz. Amém? Então, essas coisas serão ativadas no avivamento da Igreja Gloriosa. Eu chamava, eu dizia que esse avivamento era o avivamento de Joel, né? E depois o Senhor me levou a ter entendimento da Igreja Gloriosa, e isso aconteceu a partir de 2009, por aí, 2010, agora eu não lembro. O Cleone parece que está aqui, não sei se o Cleone está aqui, numa época que nós fomos fazer um seminário, o seminário Despertar da Noiva, na igreja dele, e naquela época o Senhor me deu um discernimento sobre o arrebatamento, né? Mas foi um discernimento assim rudimentar. Eu não sobre se mover se mover no reino espiritual, se mover entre as nações, se mover em espírito, né? Aquilo que nós vemos o Espírito Santo fazendo com Filipe, levando ele para pregar o evangelho, né? De um lado e para outro, de repente ele se encontrava num lugar, depois em outro, né? E então o discernimento rudimentar que eu tinha naquela época
eu pegava aquele versículo que dizia assim, voarão com asas como águias, né? E aquilo ali, eu pensei comigo, digo, isso aí Deus vai nos fazer voar, vai nos arrebatar, com certeza, porque como que ele está falando que nós vamos voar com asas como águias, nos movimentar, né, como águias, né? E aí o Espírito Santo me levou a pegar o pessoal assim, a gente sempre fazia uma roda, sempre quando eu ministro, eu faço uma roda para que nenhum fique atrás, né? Ficam todos de mãos dadas numa roda, numa vigília. Assim, nos seminários eu fazia isso, para que ninguém se escondesse atrás, né? Ficasse na frente para ser identificado pelo Espírito Santo para alguma coisa. E então, eu digo, olha, nós vamos fazer o seguinte aqui, nós estamos nessa roda aí, mas agora todos vocês vão abandonar a roda e vão fazer com as mãos, vão começar a bater as mãos como se suas mãos fossem asas. E o Espírito Santo, eu estou sentindo que ele vai arrebatar muitos de nós e vai nos levar a nações, entende? Eu estou sentindo isso aí no meu espírito, né? Isso foi assim, as primeiras vezes que eu fiz. Eu digo agora, e você fecha os olhos e você espia assim para não bater em alguém só, mas fique com os olhos meio fechados e bata as asas. E o pessoal começou a bater, irmãos, e começaram a cair sendo arrebatados. E aquilo ali foi uma coisa assim incrível, né? E um dos primeiros lugares que nós ministramos, né, foi na igreja do irmão Cleone, né, que fica numa cidade aqui próxima de Goiânia, 100 e poucos quilômetros, né, essa cidade. Deixa eu me lembrar o nome da cidade, Alexânia, né, Alexânia. E nós fomos num seminário e tinha muitos jovens, né? A igreja tinha muitos jovens e nós fizemos isso. E os irmãos foram arrebatados, irmãos, e eles entraram em contato com as nações lá, com os lugares onde eles foram, falaram com pessoas na língua da nação, entenderam? Foi uma experiência assim extraordinária que nos alegrou demais, né? E nós ficamos assustados porque, né, quando se voltou do arrebatamento, a gente falava a língua da nação e pegava-se a Bíblia e eu mandava sempre botar no Salmo, né? E aí digo, e o Espírito Santo disse assim, você vai mandar eles ler o Salmo, só que na boca deles vai sair a língua da nação. Ele disse, e você vai fazer o seguinte, você vai ver, porque eu sou Deus de poder, eu sou um Deus que faça uma obra completa, ele falou, né? E quando vier o grande avivamento, né, da Igreja Gloriosa, e aí que eu fui linkar com a Igreja Gloriosa, porque a Bíblia fala na Igreja Gloriosa, né? Eu vou acender a luz que escureceu aqui, só um pouquinho aqui que eu vou acender. Ficou melhor, né? Ficou melhor? Melhorou, né? Beleza. Né? Então, irmãos, e aí veja só que aí quando a gente vai ver, que a gente vai ler lá, que o Senhor vai levantar, está preparando para si uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem defeito. E eu pensava assim, mas não existe essa igreja, né? Porque ela é uma igreja que é utópica, né? Você sabe o que significa utopia, né? Thomas Moros criou o termo da utopia, que é quando a gente tenta imaginar uma coisa que não existe, né? E tem dificuldade porque é uma utopia, é um sonho que não existe, né? Ainda, né? E então eu pensava assim, digo, meu Deus, mas como que
Deus vai levantar essa igreja. Mas começou o primeiro movimento que começou dessa igreja gloriosa, porque eu não sabia que o senhor estava me treinando para ser alguém um profeta da última hora, que iria falar das coisas da última hora, da igreja da última hora, né? Eu fazia, antes da pandemia, muitos seminários, né, nas nações, nos estados, né? Cheguei aí à Bolívia, né? Fui à Bolívia, né? Que foi a nação que nós fizemos também o seminário, né? E nós começamos assim, pela DONEP, a gente fazia seminários da DONEP, eu era instrutor de seminário, depois coordenador, e depois nós passamos a fazer o seminário Despertar da Noiva, que eram 3 fases: o Despertar da Noiva, a noiva que corre para o noivo e depois a noiva gloriosa. Porque nós chegamos à conclusão que o senhor iria levantar a igreja gloriosa através do avivamento de Joel, que seria o avivamento da igreja gloriosa. E o que aconteceu o Cleone, se não me engano, é 2009, quando nós estivemos lá. E aconteceu que esses jovens, inclusive a esposa dele, o Cleone é relativamente jovem, ele é a esposa, e a esposa do Cleone, por exemplo, ela foi arrebatada naquela época em 3 lugares e voltou falando as línguas das 3 nações, né? E foi uma coisa assim tão extraordinária, né, que o Espírito Santo assim, e você vai fazer de conta que você está tendo um intérprete para você ver o meu poder, como eu dei a língua para essas nações que eles foram arrebatados. Aí eu pegava assim, as pessoas, peguei a esposa do Cleone, né, botei um salmo para ela ler, e ela lia na Bíblia em português e na boca dela saía a língua da nação, né? E ali ela pregou numa língua da China, pregou numa língua de árabe e pregou em inglês, né? Nas 3 línguas que ela, lógico que não falava nenhuma, né? Ou alemão, se não me engano, porque acho que nem foi em inglês, não lembro. Hoje ela fala 7 línguas, né? Já teve arrebatamento em 7 nações. E eu fiquei assim maravilhado, porque além de pregar na língua, as pessoas tinham entendimento da Bíblia em português e saía a pregação na língua da nação. Aí o senhor falou, vai ser assim que eu vou fazer com vocês. Vocês vão ir às nações, vão pregar na língua das nações, usando a Bíblia de vocês, a Bíblia de português. Vocês vão ler, mas vai sair automaticamente na boca de vocês. Meu Deus, que coisa extraordinária. E aí, eu acho que foi o Espírito Santo, eu acho que foi ele, mas eu sou muito entusiasmado também, né? De vez em quando Deus tem que me dar uma freada, porque a minha fé vai meio a galope. Então, às vezes, o senhor diz, calma aí, calma um pouquinho, que você tem que aprender mais sobre isso, né? Porque eu já quero logo, né? Mas aí o que aconteceu? Eu peguei e disse assim, Espírito Santo, tira o português de todos esses que foram arrebatados e deixa só a língua da nação. Meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Aí eles vinham falar com a gente, só falavam na língua da nação, né? Aí o que aconteceu? Eles tinham que escrever, né? Escrever em português o que eles estavam falando. E aí o Espírito Santo disse assim, eles vão ir assim para casa. E tu vai ver o que vai acontecer. Irmãos de Deus, eles foram para casa. Imagine um jovem chegando numa casa falando árabe, outro falando... E o Espírito Santo, ele é Deus, né? Ele fez com que eles falassem língua, porque ali em Alexandria tem muitos estrangeiros, muitas pessoas ali que estão por ali. E então os meninos chegavam lá e o pai falava, eles falavam, o que é isso, menino? Você está brincando comigo? E o menino pegava uma caneta, pai, eu fui arrebatado na vigília, agora eu estou falando só essa língua, eu fui nessa nação. E o que aconteceu? Deu um avivamento nas casas, porque tinha filho que era filho de católico,
de gente que não tinha muita fé, outros nem faziam parte de igreja, de nada. E, e eles começaram a falar, e o que aconteceu? Os pais conheciam, como o menino falava a língua de árabes, conheciam um árabe, chamavam lá o menino falava com os árabes, falava com a pessoa. Eu digo, meu Deus do céu. Nessa caminhada, ligavam para o pastor, o que está acontecendo, pastor? É porque eles foram, Deus, o Espírito Santo levou eles na nação, assim, assim. Aí os meninos contavam, né? Escreviam assim no papel, eu fui lá, vi não sei o quê. Não, foi uma coisa assim, pessoas converteram, né? Converteram com aquilo ali. E aí me incendiou o fogo da Igreja Gloriosa. Eu digo, meu Deus, o que vai ser essa igreja? Que coisa extraordinária e que coisa maravilhosa, né? E esse mover, ele foi crescendo, né? Isso aí, hoje nós estamos em 2024, vocês veem, são 15 anos depois, né? E o que o Senhor começou a me mostrar, né? Ele começou a me mostrar que o inimigo, ele fez um trabalho para que os nossos sentidos fossem contaminados, para que nós deixássemos de ter visão, de ouvir o Espírito Santo, porque nós deixamos, né, de obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus sobre a santificação, né? Então a palavra de Deus diz que tudo que é puro, que é louvável, de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento, né? Deus quer que nós sejamos santos, né? Então, a palavra de Deus fala que Deus ensinou aos sacerdotes, no início de tudo, que eles deviam ensinar o povo a separar o imundo do limpo e o santo do profano, né? Foi a instrução que o Senhor deu para os sacerdotes, no sacerdócio levítico daquela época. E vocês ensinarão o meu povo a discernir entre o imundo e o limpo e o santo e o profano. E aí o Senhor me deu um discernimento, me falou que naquela época todos os profetas que profetizavam com tanta acerto, eles tinham visões. Aí o Senhor me disse assim, você acha que Isaías, quando ele profetizou que ele viu o Senhor pegando nas mãos todas as águas da terra, que mediu as águas na concha da sua mão e que mediu as terras com balanças imensas de precisão para calcular que as águas não iam invadir a terra, para ele fazer um cálculo de engenharia celestial. Você acha que Isaías, eu ia conseguir explicar para Isaías, o senhor me falando, né? Uma coisa dessas, falando para ele nunca ia entender. Mas eu dava visões a eles. Então, você veja que Ezequiel tinha visões, Isaías tinha visões, eu dava as visões, eles enxergavam aquilo que eu queria que eles profetizassem, porque eles tinham os sentidos deles, não eram contaminados. Aí o senhor falou. Então, o inimigo entrou com música, com filmes, com novelas, com ficção científica, com desenhos, e começou a contaminar as pessoas. A contaminar as pessoas. E então, aí ele me levou aquele texto, né? E ele me levou aquele texto onde fala assim, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há nem sombra e nem variação alguma. Olha só. Então, como Deus é puro e incontaminado, então todo o ser dele, ele não tem sombra de trevas nenhuma, de contaminação das trevas, né? Ele é plena luz. E aí o Senhor me mostrou aquele texto onde diz assim, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso.
Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Ele disse, olha aí, ó, quando você olha aquilo que é santo, aquilo que é limpo, aquilo que não é imundo e nem profano, quando você só olha aquilo que é verdadeiro, porque começa tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, né? Tudo que é de boa fama, né? Então, o senhor falou desse jeito para mim, ele disse assim, quando vocês olham as coisas imundas e profanas, né, vocês se contaminam à luz de vocês. A pureza, os sentidos de vocês são contaminados quando vocês colocam os olhos, né? É Filipenses 4:8, né? Diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso, Deus dá uma ordem, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O Senhor disse assim, aqui está a regra de ser separado, a regra da santidade. Quando vocês fazem isso, vocês se enchem de luz, né? E a palavra de Deus fala assim, cuida para que a luz que há em ti não sejam trevas, né? Porque se forem trevas, né? Com trevas serão, né? O Senhor fala para nós cuidarmos da nossa luz, né? Então, a Bíblia fala também que nós vamos de glória em glória, né? A glória de Deus, ela tem luz, né? De glória em glória, nós chegamos à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, né? Então, de glória em glória, ou seja, quando nós obedecemos, né, esse preceito, essa regra de santidade de Filipenses 4:8, né? E ele me levou a ver o apóstolo Paulo falando, por exemplo, para a igreja, carta para a igreja. Ele falando, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados, cancelados os vossos pecados, e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Né? Então, olha só, ele querendo que nós mencionemos as contaminações que nós tivemos, as coisas errôneas que nós fizemos, para que sejam apagados, né? E nós tivemos assim uma experiência, um irmão teve uma experiência muito forte, né? Aliás, teve 2 irmãos que tiveram essas experiências de contaminação e de ter visões, porque eu lembro muito bem de quando eu converti, que foi em 94, era uma santidade nas igrejas, era uma separação, era oração, era profecias corretas, era monte, era jejum. Eu entrei em igrejas, em muitas igrejas, Assembleia de Deus, né, principalmente, né, e que eu chegava, as pessoas revelavam a minha vida na porta, às vezes, assim, aqueles porteiros assim, eram profetas. Assim te diz o Senhor, e falava coisas que só eu sabia. Digo, que coisa tremenda, né? Porque a igreja não se contaminava. Naquela época ainda tinha resistência à televisão, né? As pessoas falavam, olha, cuidado com a TV, cuidado com isso, com aquilo e tal. Era uma coisa extraordinária, né? E teve irmãos que, eu vou mencionar o caso de 2 irmãos assim, de contaminação, e vou linkar com o que eu falei de Paulo sobre arrependei-vos e convertei-vos, né? Então, o que acontece, né? Depois eu vou falar sobre a parte que o senhor falou do luminoso, do corpo luminoso, mas olha só, um dos irmãos, um pastor que já está com o Senhor, né? E ele era muito usado por Deus. Nós morávamos em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, lá naquela época de 94, e a Rejane viu um carro com a placa de Goiânia, e ela viu aquele carro
a gente morava numa casa assim que enxergava a garagem dos carros um pouco abaixo assim do prédio. E ela disse assim, olha só. E eu digo, o que que é? Ela quis me mostrar um carro com a placa de Goiânia. Eu digo, olha só. Eu digo, olha só o quê? O carro estava até sujo. Olha só, Goiânia. Eu quero morar em Goiânia. Digo, que é isso, mulher? Você enlouqueceu? Você viu uma placa de um carro e você quer morar em Goiânia? Não, mas eu quero porque é bom, você conhece? Não, não conheço, mas eu senti que é bom, eu estou com a vontade. Era Deus querendo nos fazer para Goiânia, porque em Goiânia havia uma apóstola, que hoje é apóstola, que ela tinha 10 mil intercessores orando pelo avivamento em Goiânia, e Deus trazia pessoas de Goiânia, da África, trazia pessoas de lugares do mundo inteiro, e mandava vir para Goiânia. E eles vinham para Goiânia, era uma intercessão de quase 10 mil, eram 9 mil e tantos cadastrados, que era um relógio de oração. E uma mulher, quando começa a te perturbar, que quer mudar, e quer isso, quer aquilo, você não resiste, né? Porque ela começou a ver, né, coisas de Goiânia e ver que realmente Goiânia era verde, era isso, era aquilo, acabou que nós vamos para Goiânia. E esse pastor, que eu estou dizendo que era muito usado por Deus, quando ele foi orar conosco, ele disse assim, eu usei a tua para te trazer a esse lugar, para que aqui você me conhecesse, porque aqui há uma porta aberta para o céu e tal, por causa das orações, isso e aquilo. E aí ele falou tudo sobre o último filho que nós tivemos, que a gente teve, tudo. Era muito usado esse homem. E um dia ele pisou na bola, ele estava brigando com a mulher, injustamente, né? E de repente ele viu um jovem loiro assim chorando, encostado na parede assim, agachado, chorando. E ele disse assim, que é isso? Quem é você? E ele disse assim, eu sou o Espírito Santo e não estou suportando o que você está fazendo. E ele viu também um escriba, um anjo, né, que escrevia aquilo que ele estava falando. Depois, um outro irmão, também numa coisa com a mulher, ele via um anjo escrevendo, né? E aí nós fomos perguntar para o Espírito Santo que é esse escrito aí. E ele falou, escrito da dívida. Tem um livro chamado Escrito da Dívida. E aí, depois, aqui quando Paulo fala, para que sejam cancelados, apagados os vossos pecados. Quando a gente se arrepende, se limpa de tudo que enxergou, de olhou, ouviu, música que cantou, boate que foi, motel que foi, né? Pessoas que... Eu fui um grande pecador, adúltero, e deitei com muitas mulheres, fui em casa de prostituição, e o Senhor me fez verbalizar cada uma dessas coisas para que eu pudesse viver uma outra dimensão. Porque enquanto eu não fazia aquilo, o diabo me acusava. Depois que eu fiz isso, o diabo parou de me acusar e eu passei a ter uma outra intimidade. Eu entendi o que Paulo falou. Arrependei-vos, depois de converter, para que sejam apagados. Tem uma versão que diz apagados os vossos pecados. Ele é apagado desse escrito da dívida e nós passamos a ser luz total. O diabo, a palavra de Deus fala que eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, né? Então, enquanto nós não fazemos essa limpeza particular nossa, esses visitadores, né, o Senhor fala, eu visitarei a iniquidade, ele permite que aqueles mesmos demônios que me fizeram pecar naquela época venham visitar os meus filhos até a quarta geração, até meus tataranetos, iam ser tentados a ser adúltero, a andar em casa de prostituição, a mentir, a fazer coisas erradas, como eu fazia, mas quando eu confesso, é apagado
e a visitação cessa. Então, foi coisas que eu fiquei perplexo da magnitude de Deus, né? De Deus ser tão perfeccionista e tão perfeito e nos dar tanta oportunidade, né? Que a gente não sabia, né? Que a gente não sabia, né? Então, ele me levou... eu não assisto praticamente TV, raramente eu assisto algum noticiário, alguma coisa, entendeu? E assim, a luz de Deus se acendeu de uma forma diferenciada, porque o inimigo não tem mais poder para visitar meus filhos, meus netos, meus tataranetos, com aquele mesmo tipo de pecado que não havia sido cancelado, apagado do escrito da dívida, né? Então, a gente fica perplexo com coisas que vai se descobrindo, mas, né, Deus, né, eu sempre falei, digo, eu sou um lixo reciclado. Primeiro eu falava que era um cocô reciclado e Deus me proibiu. Ele disse, não, você não pode falar isso mais, não. Você não fale isso, né? Digo, então eu vou falar como Paulo, que ele fala né, que tudo que ele tinha de conhecimento era como se fosse um lixo, né, um monturo, né, e tal. Aí ele me liberou para falar isso. Então eu falo, digo, eu sou um lixo reciclado em reciclagem, porque Deus fica nos reciclando, né? E nesse tempo que eu tive de enfermidade, de cirurgia que eu passei, né, eu percebi que o sofrimento ele traz crescimento, ele traz mais fé. É uma coisa impressionante, né? Então, a palavra de Deus fala isso, né? A palavra de Deus fala isso. E, às vezes, eu ficava, né, entusiasmado demais com as revelações. E depois, um dia, eu li lá que o apóstolo Paulo, Deus deu um espinho na carne para que ele não se soberbecesse com as revelações. E eu percebi que um pouco disso aconteceu comigo, sabe? Porque eu pensava, nossa, Deus me deu não sei o quê. Digo, não, eu sou mesmo lixo reciclado, lixo reciclagem, eu sou nada, eu como Davi, eu sou pó, e tu tem que ver que eu sou pó, Senhor, fraco, né? E vazio por mim mesmo, é só você que pode nos encher. E nós começamos um trabalho, irmãos, de limpeza dos sentidos, né? Nós começamos um trabalho dessa forma, né? E nós orientamos, né? E tem uma irmã que tem libertado mais dezenas de pessoas, que é a irmã Zorair, de Porto Velho, e ela chega e diz, você tem que pegar um caderninho, pedir para o Espírito Santo mostrar todas as tuas quedas, desde que você começou a entender de sexo, de coisas erradas, e você vai escrever tudo nesse caderninho. E depois você vai fazer o que o apóstolo Paulo falou. Você vai se arrepender e pedir o cancelamento desses pecados, para vir em tempo de refrigério e para não vir mais a visitação e tal. Irmãos, o resultado é uma coisa impressionante. Os irmãos passam a ter visão como os profetas antigos, enxergar tudo, enxergar, quando vão orar por uma pessoa, enxergam, ver o que tipo de demônio que está agindo, o tipo de pecado que está acontecendo, e se abre a visão espiritual, a audição espiritual. Começam a ouvir como os cochichos do Espírito Santo, sabe? Os cochichos do Espírito Santo. E nós começamos a fazer isso, e eu comecei a fazer. E o que começou a acontecer? Deus começou a nos dar o controle do se mover no reino do Espírito. Então, vocês vão ver lá no tempo de Filipe que o Espírito Santo levava, sem Filipe saber, de repente ele levava. Mas nós começamos a ter experiências de nós estarmos orando por uma nação, alguma coisa assim, e de repente diz, vamos lá, e a gente dá um passo à frente e estava lá.
E o Senhor nos deu essa fé quando ele nos mostrou o texto de Eliseu, quando Eliseu saía em espírito e foi espiar Geazi. Vocês conhecem isso? Né? O comandante sírio quis dar roupas e dinheiro para Eliseu. Eliseu era um profeta verdadeiro e de graça recebeis, de graça dai, né? Eu aprendi isso também. Não cobro nada, nunca cobro nada. Se quiserem me dar, me dê. Mas se perguntar quanto que eu quero, eu não falo nada também. Então, você vai perguntar é para Deus, se você está achando que eu tenho que me dar alguma coisa. Entendeu? Então, nunca cobrei nada, nunca cobro nada, nunca lhes peço nada, não fico pedinchando aí, pedindo para isso, para aquilo, jamais. Bom, vocês vão ver, porque a gente levou a sério esse de graça receber e de graça dar. Bom, o que começou a acontecer? Nós começamos a nos mover através dessa santificação dos sentidos, que qualquer um pode fazer. A regra é simplesmente, né, pegar um caderninho aí e pedir para o Espírito Santo mostrar, né? E foi coisas impressionantes assim que eu nunca imaginava que aquilo ia servir de porta para que espíritos viessem, né? E o mais doído, nos filhos, nos netos, nos bisnetos e nos tataranetos. Eles têm 4 gerações que os demônios têm legalidade para ir, porque o Senhor fala, eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas quando você confessa, é apagado, é cancelado no escrito da dívida e não está mais aborrecendo a Deus. E você pode pedir perdão. A coisa mais impressionante é que o Senhor nos mostrou também o versículo de entrar na brecha. Eu procurei um profeta para entrar na brecha por uma cidade, naquela época as cidades eram nações, mas não encontrei para que não a destruísse. O Senhor mostrou, vocês podem libertar pessoas que não têm capacidade de fazer isso, estão doentes, extremamente doentes, e não têm mais discernimento algum. Pessoas que estão nas drogas, no crack, em tanta coisa, e vocês podem libertar essas pessoas entrando na brecha, né? E eu sei que aí nós começamos não só a fazer conosco, mas pessoas, mulheres começaram a fazer com relação ao marido, e eu vou contar sem dar nome, sem problema algum. Uma irmã, por exemplo, o esposo dela, cristãos, um casal cristão, de anos de igreja, na obra, de repente, né, esse casal, né, o marido chega para a esposa e diz assim, olha, é o seguinte, quero confessar uma coisa para você, estou com um caso aí com uma menina que apaixonou por mim, e eu já apaixonei por ela também, e eu não vou te enganar, não. Então, eu vou sair aqui do quarto, vou para um outro quarto, e eu quero que você... Eu vou pedir o divórcio para a gente separar e tal. Né? Separar e tal. Bom, foi um negócio incrível, né? Ela ficou assustada, e ela veio falar comigo, digo, olha, você faz 2 coisas. Uma delas, você entra na brecha por ele, porque ele perdeu o discernimento. Ele está indo para o inferno. Essa mulher aí, o espírito encantamento pegou ele, pombagira pegou ele. Você vai confessar o pecado, se arrepender por ele, e você vai pisar no diabo, como está em Lucas 10:19. Eu ensino muito a pisada, porque Jesus, quando mandou os 70 discípulos, ele deu um ensinamento, o único ensinamento de guerra espiritual que tem na Bíblia, que é Lucas 10:19. Ele manda os discípulos expulsar demônios e curar enfermos através do nome dele. E eles chegam, os 70, e dizem, Senhor, no teu nome até os demônios nos submetem. Foi quando Jesus liberou o nome dele, né? Ele não tinha liberado ainda o nome dele, que está sob todo o nome, né? Mas liberou antes dele morrer mesmo. E os discípulos aprenderam que não precisava exorcizar mais, o nome de Jesus funcionava, né? E eles voltaram, a Bíblia diz, voltaram os 70 alegres, dizendo,
do teu nome até os demônios se nos submetem. E o Senhor disse assim, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele se referiu à passagem de Ezequiel, que fala que Deus lança Lucifer e os anjos rebeldes sobre a terra. Né? Ele disse assim, e eis aí que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. Quando Jesus fala serpente, ele fala antiga serpente, desde Lucifer, antiga serpente, até escorpião, que é os demônios menores, que é os demônios residentes, que ficam nas casas onde se praticou o pecado. Né? Eu disse para ela, você vai pisar no diabo, confessar pisar no diabo, de que você vai pedir uma audiolive do Telegram, onde nós ungimos um saquinho de sal de churrasco, de sal grosso, que eu fiz uma oração de uns 40 minutos, que o Espírito Santo, numa ocasião, ele me mostrou, quando Eliseu, ele pega um sal grosso, põe num prato, né? E ele joga nas águas de Jericó, ele ora, e através daquele sal, ele pede a purificação das águas de Jericó, que não dava fruto algum, nada lá, né? E aí, onde caíram as muralhas lá depois, né? E Eliseu, e eu estive no lugar, lá no córrego, lá, onde tinha perto lá a casa dos profetas de Eliseu, lá, e eles disseram, essa água aqui, Eliseu jogou, eu me joguei na água lá, joguei água no rosto e tudo lá, né? Digo, olha só, né? E lá agora dando tâmara, dando fruta, que não dava nada lá por causa das águas. Então eu falei para ela, pede a live do unção do sal, né? E você segura o saco de sal, porque as gravações da online, da escola da igreja online, o Espírito Santo garantiu que funciona ouvindo na hora ou depois do mesmo jeito, e realmente funciona. E ela pegou os pedacinhos de sal e botou na fronha do travesseiro dele, nos 4 cantos da fronha do travesseiro do marido, botou embaixo do colchão, lá no quarto de solteiro, quando ela tinha ido. 4 dias depois, o marido volta, se ajoelha na frente dela, diz, eu devia estar louco, o que aconteceu? Meu Deus do céu, me perdoa, mulher, onde é que se viu estar com essa prostituta, querendo separar de você, uma mulher de Deus, não quer ir para o inferno, não. Então, são coisas extraordinárias do grande amor de Deus, porque ele não só dá oportunidade a nós, mas dá oportunidade a quem está doente ser salvo, ser liberto. Né? Uma outra irmã, um filho no crack, e ela começou a se arrepender pelo filho, que era um cristão na igreja. Ele começou a se arrepender pelo filho, pisar no diabo, e, passado um tempo, o filho volta para casa. Volta para casa. Entenderam? Então, Deus, ele salva qualquer pessoa, salva qualquer nação. Ele salva pessoas insalváveis, entre aspas, que nós achamos que nunca são salvos, não poderão ser salvos. Ele salva. E por essa misericórdia de entrar na brecha. É impressionante isso. Nós temos ensinado isso e está acontecendo uma revolução com filhos viciados em droga, fechados no quarto, que não largam o celular, que isso, que aquilo. E as irmãs, principalmente, porque o grande avivamento da Igreja Gloriosa, né, ele vai ser um avivamento, né, que vai ser um avivamento onde as mulheres vão ser o maior número. Né? Rony Chaves teve uma visão sobre isso. Né? Também o Rick Joyner, no livro A Colheita, Visões da Colheita, também. Infelizmente, né, a maioria dos homens se contaminaram com muita coisa e se transformaram num carrinho de mão. Se não for empurrado pela mulher, se não for empurrado por alguém, dificilmente eles se recuperam, porque estão viciados em filmes, em pornografia, em jogo, doença de torcer por time, por isso, por aquilo.
mas, né, existe uma saída, e está aí a saída que nós estamos falando. Né? Eu nem sabia o que eu ia falar, o Espírito Santo que me deu essa direção para falar. E eu daqui a pouco eu encerro, já vou continuar falando mais coisas. Mas em Mateus 6, 22, a palavra de Deus diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Olha só. Né? A Rejane, ela tem visões assim das pessoas, e quando chega um ungido, e algumas vezes ela me enxergou assim também, ela enxerga o formato do nosso corpo cheio de luz, porque aquela pessoa largou TV, largou filmes, largou novela, largou música profana, largou bebida forte, largou um monte de coisas, né? E começou a buscar Deus, começou a apagar as coisas do livro, do escrito da dívida, confessar, cada vez mais se iluminar e ficar. E uma coisa que eu quero falar, não importa se alguma mulher está no segundo marido, terceiro marido, ou vice-versa, ou seja lá o que for, Deus, ele restaura, ele restaura a luz, não importa o seu passado. Deus é o Deus de hoje. E aconteceu, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Amém? E Deus faz tudo novo. E Deus lança a luz sobre as nossas trevas. Né? Então diz assim em Mateus 6, 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Quando a gente fala de lâmpada, é porque ilumina para fora. Mas Deus está falando numa lâmpada diferente, que os olhos iluminam para dentro, iluminam o nosso espírito. Olha, você imagine os seus olhos olhando coisas boas, lendo coisas boas, ouvindo coisas boas, como você está ouvindo agora. Os seus olhos estão iluminando para dentro do seu espírito. E sem que você saiba, a luz está aumentando em você. Eu tenho certeza que a luz de cada um de nós está sendo ativada quando nós estamos tendo discernimento dessas coisas, entendendo que não deve ficar em quatro paredes, que tem que pregar, que a igreja está obesa. Tanto, a gente começa a discernir, a verdade começa a entrar pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, né? E o corpo começa, e todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem más, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer a um, ou amar o outro. Ou devotará a um, ou desprezará o outro. Aí o senhor está falando de amar o mundo, de amar coisas do mundo, ficar focado em carro, em poupança, em dinheiro, em roupa, em restaurante, em viagem, em férias. Vocês estão entendendo? Olha o que ele diz aqui. Por isso digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer, nem beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento, o corpo mais do que as vestes? Ele falando, né? Então, veja só, né? Então, o Senhor falando para nós, né? E no final do versículo 33, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas, né? Portanto, não nos esqueçais com o que comeremos, com o que beberemos, com o que nos vestiremos, porque o diabo puxa isso, né? Com o que nos divertiremos? O que eu vou me divertir? O que eu vou descansar? Eu estou muito estressado, né? Isso e aquilo. O estresse é trazido pelas trevas, né? Todos esses irmãos que estão se limpando os sentidos saram de estresse, de um monte de coisa, mas tem o remédio do céu também, né? Que é outra coisa extraordinária, que eu tive um arrebatamento e o Senhor me levou a ter uma outra revelação extraordinária, né? Que ele me mostrou aquele versículo do Apocalipse que diz que há um rio que nasce no trono de Deus e que à margem desse rio, descendo esse rio, tem uma árvore cujas folhas são para a cura das nações. O Senhor me levou a um arrebatamento e disse assim: eu tenho um remédio do céu tirado da árvore da vida, das folhas da árvore da vida, através do qual eu vou curar as nações no avivamento da Igreja Gloriosa.
não vai mais ser necessário remédio humano, vai ser o remédio do céu. Imagine que quem comesse, o Senhor, quando Adão pecou, ele teve que tirar Adão lá e botar um arcanjo lá para impedir ele de comer da árvore da vida, porque se ele comesse, ele teria a vida eterna. E nós, quando subirmos com o toque da trombeta, nós vamos comer uma porção da árvore da vida e aí nós recebemos a vida eterna. Agora você imagine uma árvore cuja árvore dá um fruto por mês, que vai nos dar. Quando nós comemos um fruto dessa árvore, que nós vamos comer nos bodas do Cordeiro, nós vamos ganhar a vida eterna, nunca mais vamos morrer, porque é a árvore da vida. E aí o Senhor me mostrou que ele tinha um laboratório do céu, e eu estive nesse laboratório, e ele mostrou o remédio do céu. E nós começamos, hoje já fazem 2 anos e meio, quase 3 anos, tem inúmeros irmãos ministrando o remédio do céu, né? Tem as audiolives onde eu explico, a pessoa recebe o ensinamento e recebe a unção, e ora ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus, né? A cada pessoa que fica doente, eu peço, Senhor, prepara um remédio do céu para essa pessoa, e depois, quando eu ministro, a pessoa sente, bebendo remédio, engolindo comprimido, curas extraordinárias, né? A irmã Alexandra, acho que viu um testemunho de uma irmã que tinha uma síndrome incurável, um lado dela era seco, metade seca e metade normal, começou a definhar um lado dela só. É uma síndrome rara, são raras pessoas que têm essa síndrome. E eu pedi ao Senhor, ele me deu um comprimido, eu dei esse comprimido para essa irmã beber, 3 dias depois ela estava normal, porque o remédio do céu, ele restaura o DNA, o projeto original do corpo que Jesus nos criou, sem contaminar com pecado nem com nada, entenderam? Então, eles restauram o projeto de Deus para nós. Deus não projetou ninguém com enfermidades, com isso, com aquilo. Mas isso aí não vem ao caso. Mas o que eu quero falar agora para vocês, em tom de quase já de não sei quantos minutos já está, que eu estou aí falando, né? Não se deve falar muito tempo, porque fica cansativo, né? A gente deve de falar uma dosagem, né? Mas veja bem, nós estamos num tempo que se chama o tempo da restauração de todas as coisas. Amém? Nós estamos nesse tempo. Se nós fôssemos perguntar ao Senhor, e Ele iria nos responder, né, nos falar, e é exatamente nesse tempo que nós estamos. Nesse tempo, né? Da restauração de todas as coisas. Deus está num processo de restauração. Todas essas revelações que eu falei aí sobre limpeza dos sentidos é um projeto de restauração do Senhor. Ele vai restaurar a igreja toda será restaurada, o sentido será restaurado. E disso vão surgir profetas extraordinários, porque vocês vão ter revelação pela visão. Vocês vão revelar as coisas das pessoas por visão, né? Por visão. Então, eu já teve casos de eu ir orar com uma mulher e eu tenho uma visão daquela mulher dando um beijo noutra mulher. E eu digo, minha irmã, que é isso que você está dando um selinho numa mulher? Quando eu falei isso, essa mulher caiu num choro. Pois é, começou a dar em cima de mim um monte de coisa e tal. Digo, vamos se arrepender agora disso tudo. Então, quando os sentidos são abertos, Deus mostra as coisas, né? Você bate o olho e Deus mostra. Deus mostra tristeza, angústia, porque os sentidos foram limpos. O que o inimigo faz? Ele entra, a nossa mente fica entenebrecida, o nosso espírito fica entenebrecido, né? O nosso discernimento fica entenebrecido. Então, você vai ler a Bíblia, fica com sono. Porque quando você não está cheio de luz, o inimigo consegue lançar os dardos. Os dardos só não penetram na luz. Um dardo de escuridade não entra na luz.
mas ele entra onde tem uma mancha. Aí o Senhor, ele é toda bondade, todo dom perfeito, vem do alto, onde não há sombra. Todos nós temos sombras, manchas de escuridade na nossa luz que propiciam o inimigo lançar os dardos. Mas quando nós não temos, como os profetas não tinham antigamente, eles tinham visão clara de tudo, eles tinham certeza do que eles falavam. E está aí, nós temos as profecias desses profetas se cumprindo, todas se cumprindo, porque eles falavam coisas que eles viam. Deus mostrava o futuro, Deus mostrou o Apocalipse para João, mostrou o futuro, né, para João. Então, nós estamos no tempo da restauração de todas as coisas. E nós tivemos uma visão, um tempo atrás, na Torre Mundial, nós dirigimos uma Torre Mundial de Oração, e nós tivemos uma visão com Jesus na torre, mas primeiro ele nos deu a visão de um relógio marcando 3:30. Depois ele nos falou que eram 3 anos e meio de trevas sobre a terra, onde ele ia mostrar quem é quem na terra, a sujeira da terra, a sujeira dos governantes, a sujeira das nações, a sujeira dos políticos, a sujeira da igreja. Ele não iria mais impedir que certas coisas horríveis que ele impedia antes que acontecessem, passassem a acontecer, para que nós tivéssemos discernimento, entendimento do que o diabo estava fazendo na terra. Essa visão nós tivemos no dia 20 de dezembro de 2020. Sem que nós percebêssemos, ele estava nos mostrando os primeiros 3 anos e meio de Daniel. E aí ele mostrou, nós tivemos a visão dele, um ser iluminado, e ele fazia assim com a mão: olha, essas trevas agora vão vir sobre a terra. E nesse dia tinha tido aquela junção de planetas, em 20 de dezembro de 2020, e ele usou aquele marco ali para marcar o tempo, né? Nós nem tínhamos esquecido. Aí ele falou, e ele disse assim que depois disso viria o grande avivamento. Ele mostrou um trigal todo amarelo, né? E veja o que aconteceu de lá para cá. Agora, dia 20 de junho, acaba os 3 anos e meio. E hoje nós podemos dizer que a gente sabe de tudo de ruim que aconteceu na Terra. Sim ou sim, tudo de ruim. Deus mostrou quem é cada político, cada primeiro-ministro da nação, cada nação. Deus mostrou tudo, quem é quem. Nós temos discernimento hoje, sabemos orar. Mas ele falou também que, a partir desses 3 anos e meio, haveria uma grande restauração e surgimento da Igreja Gloriosa. Uma grande restauração. E veja só que o que ele falou passou a acontecer. A Europa, que era, você sabe, porque vivem aí, a Europa era o paraíso da esquerda. A esquerda dominava toda a Europa. E nas últimas eleições agora, das 720 cadeiras do Parlamento Europeu, das 720, apenas 34 cadeiras ficaram com a esquerda. O resto todos ficaram com conservadores, com pessoas da direita. Começa uma grande restauração na Europa. Vocês estão vendo já os que se elegeram falando, né, da Itália, de todos falando. Uma grande restauração. E sabe quantos anos isso não acontecia? Isso não acontecia há séculos. Nunca aconteceu um caso da Europa fragorosamente e as eleições serem ganhas por pessoas da direita, com princípios de família, de conservadorismo. É a prova maior. Então, e o Senhor nos falou que há uma grande unção de restauração nas casas, que é para todos começarem a chamar o filho que fica no quarto, o marido que está assistindo o jogo. Nós vamos orar, é só uns minutos aqui, vamos dar as mãos aqui e vamos orar. O mundo está no fim, o Apocalipse está chegando, todo mundo sabe disso, até ímpio sabe disso. Falar em Apocalipse, todos sabem, é Apocalipse, eles falam, né? Só que eles não têm entendimento. Então,
O Senhor nos falou que é uma unção de dar as mãos, uma unção de orar. Eu tenho falado para as pessoas marcarem um lugar de secreto, uma torre de oração, um quartinho, ungir lá, para vocês estarem orando, entrando na brecha pelas pessoas, orando pelas nações, pela cidade, pelas vidas, pelos parentes, fazer uma relação dos parentes doentes que estão, não acreditam em Deus, um monte de coisa, e começarem a entrar na brecha, né? Mas há uma unção poderosa no dar as mãos para orar nas casas. E o Senhor nos falou que todas as casas que derem as mãos e que a candeia da casa, e agora eu explico o que é a candeia. A Bíblia diz assim que a candeia da casa é aquela pessoa que conhece a verdade, a salvação. E a Bíblia diz que a candeia não pode ser colocada debaixo da cama, ou seja, ser colocada no sono, na preguiça. Mas nem ser colocada debaixo do alqueire. O alqueire é a medida das comidas, que todo israelita tinha uma medida de comida para cozinhar arroz, cozinhar, fazer o pão. Eram as medidas, que tinha um objeto com medida. Então não é para botar debaixo das preocupações, mas no velador para iluminar toda a casa. Então, Deus nos falou que a oração das candeias nas casas, e você é uma candeia, vai iluminar a casa, vai começar a iluminar, porque o tempo é de restauração. Faça a relação, faça o livrinho dos defeitos dos seus filhos, do seu marido, dos seus parentes. Bote na parede aí do quarto de oração, do lugar de oração, uma lista das pessoas para orar, toda a sua parentela, os do sobrenome do seu pai, da sua mãe. Coloca o nome lá e começa a orar, pedir perdão pelos pecados, pedir para Deus salvar, que haverá uma grande restauração, uma grande salvação. E já está acontecendo. Uma irmã acabou de me falar essa semana que o marido dela só queria saber de jogo, disso, daquilo, não queria saber de mais nada. Ele está sendo transformado por causa da oração, por causa da estratégia da brecha, por causa disso tudo. Então, Deus irá restaurar a nação brasileira, Deus irá restaurar as nações. Entenderam? Porque está escrito que Davi falou e o Senhor confirmou: assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus está à direita do Pai e hoje os céus se movimentam para colocar os inimigos de Deus debaixo dos pés de Jesus. Mas tem um outro versículo que diz assim: importa que os céus o retenham, o segurem, até o tempo da restauração de todas as coisas, né? Então, os céus estão retendo a Jesus Cristo até que todas as coisas sejam restauradas. Deus vai restaurar todas as coisas. Deus é o Deus da restauração, né? Então, isso está no próprio versículo que Paulo falou. É Atos 3,19. Diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, o qual é necessário que o céu retenha até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Olha só, né? Deus falou desde a antiguidade que ele iria restaurar todas as coisas, né? Agora, entendeu? Agora, veja uma versão que eu estou gostando dela, porque é muito explicativa, que é a versão da Bíblia Viva. Mas antigamente eu não gostava da Bíblia Viva, mas agora o autor da Bíblia Viva andou adaptando ela bem melhor, e ela serve para bem explicar, discernir o que está escrito. Nesse mesmo versículo, ele diz assim, ó: agora mudem de ideia e de atitude com Deus, voltando-se para ele, a fim de que ele possa cancelar o pecado de vocês. Olha só.
e mandar da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio e enviar-lhes novamente Jesus, o Cristo de vocês, porque ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração de todas as coisas, conforme foi profetizado desde os tempos antigos. Jesus, ele vai, nós, o Espírito Santo, a Igreja Gloriosa, com Jesus Cristo, ela vai restaurar todas as coisas dirigidas pelo Espírito Santo. Com esse poder da Igreja Gloriosa, com a restauração dos nossos sentidos, com a restauração da Igreja e tudo isso mais. Amém? E uma outra ocasião nós vamos falar sobre como será a Igreja Gloriosa, e nós vamos falar sobre aqueles que Deus vai glorificar antes do arrebatamento da Igreja. Ele vai glorificar na terra antes do arrebatamento da Igreja. Isso está na Bíblia, bem claramente, né? Mas precisa um tempinho para explicar, não vou explicar agora não. Amém? Então, que o Altíssimo Deus esteja visitando cada um de vocês que está assistindo essa live e daqueles que vão assisti-la depois dela ser gravada, como está sendo filmada, porque muitos vão assistir. Você, neste momento, o Senhor está derramando uma unção sobre a vida de cada um de vocês. Eu quero que vocês estendam as duas mãos para frente, assim, como uma conchinha, assim, a mãozinha aberta para frente, as duas mãos para frente. E vocês vão, eu vou orar, e o Espírito de Deus, ele vai colocar o peso da glória da Igreja Gloriosa na mão de vocês. Vocês vão receber a unção da Igreja Gloriosa. O que significa isso? Vocês vão, a partir de agora, ter discernimento e revelação das coisas da Igreja Gloriosa. Vocês vão enxergar coisas que não enxergavam. Vocês vão ter discernimento de coisas que não tinham. Deus vai usar as mãos de vocês para libertar pessoas, quando vocês colocarem nos ouvidos, nos olhos, quando vocês colocarem em cima, né, na mente das pessoas, para libertar as mentes. Será algo indescritível. A unção da Igreja Gloriosa é uma unção muito forte, completa, e vocês não preocupem, porque a Bíblia diz que a unção vos ensinará todas as coisas. Eu vou pedir agora, vocês vão sentir um peso tão pesado que vai chegar a doer assim, a mão vai baixar, para você saber, alguns vai queimar também, para você saber. Recebam agora, Espírito Santo, coloca o peso da glória. Receba, olha o peso aí, olha aí, receba essa unção. Olha aí a sua mão queimando, olha aí a sua mão pesando, olha o peso. Olha aí, receba a unção da Igreja Gloriosa. Viva a Igreja Gloriosa, viva ela a partir de agora. Em nome de Jesus, tem a irmã Fabiana caiu, alguns vão cair. Receba, em nome de Jesus, não vão conseguir segurar. Receba, em nome de Jesus, a unção da Igreja Gloriosa, no nome do Rei Jesus Cristo Nazaré. Em nome de Jesus. Aleluia. Sentiram, não foi? Sentiram o peso? Sentiram? Aleluia. Foi forte, apóstolo. Meu Deus. Aleluia. Ai, Glória a Deus. Minha pastora foi arrebatada, apóstolo. Olha, tem uma que está com o pé com fogo aí. Olha os irmãos falando ali. Ó. Meu Sim. Deus, é forte. Senti muito. Vocês vão começar a viver. Os Fabiana, você vai ficar surpreendida. O Espírito Santo vai te surpreender. Você vai dizer, eu não acredito que isso tudo está acontecendo. De coisas que você vai ver acontecer. Se prepare. Se prepare. A mulher foi arrebatada. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, Glória a Deus. meu Deus, meu Deus. Aleluia. Você viu, Você viu, Vado? Aleluia. Ó, Cara, sinto um peso muito grande na mão. Olha aí, eu falando. Escreva aí, irmãos. Dá para escrever embaixo mesmo. Aqui.
Aleluia. Meu Apóstolo, eu Assim gostaria do seu contato para ministrar. Deus, nossa igreja. Eita glória. Eu não sei quem que escreveu, né? Amém, O apóstolo. apóstolo Clóvis, que É. escreveu. Eu passo Vamos para para você o contato do apóstolo É, Roberto. é 62, né? Não, tem aqueles 50 e poucos na frente, né? Que é 62 8253 6470, 98253 6470. Mas a pastora Alexandra, ela Eu tem o tenho. contato, acho que a Fabiana Eu também. passo, eu passo para a Eliane. A profeta Eliane, a Eliane tem contato direto com o apóstolo. Eu passo para ele. Amém. Meu Deus. Bem do Senhor, né? Meu Amém. Deus, Tatiana. Já está recebendo, hein? Mas, meu Deus. Pastora, eu senti que pessoas, quando eu estiver a mão, essa é a convicção, você vai ter uma convicção diferenciada, né? Eu ministrei o kit logo completo da Igreja Gloriosa. Isso aí significa que você recebe a revelação da Igreja Gloriosa. E a Bíblia diz que a unção vos ensinará todas as coisas. Amém? Essa unção vai começar a ensinar vocês. Amém? É a unção que ensina, né? É uma coisa impressionante, né? Lógico que é pelo Espírito Santo, porque é ele que libera a unção, né? Vocês viram que eu invoquei ele para que ele liberasse a unção, e é ele que começa a liberar. Mas com isso aí se abre, né? Uma porta de revelação na sua vida, no seu ministério, né? E você começa, ele vai começar ensinando uma coisa, outra hora outra, né? A sabedoria na palavra, entendimento, é verdade, né? É verdade. Mas não deixe de fazer o caderninho, a lista, né? O Espírito Santo me fez lembrar das coisas erradas, né? Que eu fazia no tempo de solteiro, coisas erradas, né? Ele me fez eu lembrar tudo, mentiras, né? Coisas erradas, né? Então, e isso tudo foi liberando a ação de Deus na minha vida, a ouvir, né, as coisas do Espírito, né? E enquanto nós temos as mentes com essa treva, com essas manchas, vem o espírito de engano e de confusão, porque ele consegue entrar e jogar uma coisa, entre aspas, ali, como se fosse uma revelação que não é, entenderam? Então, você vai ver as apostasias que estão acontecendo, é cheio dessas coisas. Né? Amém, queridos? Irmãos, tem dois PDFs que eu coloquei lá no grupo do Telegram, como já um mapeamento espiritual para quem tiver interesse. Entra lá no grupo e pega lá para vocês. É de uma apóstola, mas muito bom mesmo. E o apóstolo Clóvis, ele está com o microfone aberto, apóstolo. Você quer falar alguma coisa? Estou com o microfone aberto, sim. Não, apóstolo Clóvis, que ele estava nos levantando. Glória a Deus, é algo maravilhoso, foi ensinado nesta noite de riqueza, né? Porque tem muitas pessoas que estão precisando de cura interior e já vi pessoas que estão enfermas e pastores têm ministrado e são justamente isso que o apóstolo falou, precisa liberar perdão para que Deus possa libertar aquelas pessoas desse cativeiro. E o perdão é a principal coisa. O inferno está cheio de pessoas que não perdoaram verdadeiramente. A primeira coisa que nós temos que fazer, qualquer pessoa, quando for ministrar, eu já faço isso quando eu começo a orar. Eu vou até quando eu prego, eu chego e digo, eu mando repetir, eu perdoo e abençoo todas as pessoas que me magoaram, que me feriram, que me entristeceram ao longo da minha vida. Eu libero agora cada uma delas, eu perdoo. Por quê? Porque as pessoas prenderam essas pessoas em pedidos a Deus para que Deus castigasse, para que Deus fizesse ela sofrer como ela sofreu, para que Deus trouxesse o castigo, né? Então, Senhor, eu perdoo, mas eu quero que você faça ela sofrer como eu sofri. Não perdoa nada. Então, quando perdoa e abençoa, essa palavra abençoar, ela é mágica espiritualmente. Não é? Mágica é um termo ruim. Ela é fantástica espiritualmente, porque você chega
e eu perdoo e me abençoo. Quando você abençoa, você não está mais querendo vingança nenhuma, nem juízo nenhum de Deus. Você está abençoando a pessoa com toda a sorte de bênçãos. Deus tem me levado em UTIs de hospital, que ele está segurando pessoas há meses para morrer, porque a pessoa é crente, é isso e aquilo, mas ela botou Deus lá num pedido para Deus para castigar o marido que largou dela com os filhos, e ela sofreu por anos, e aí a pessoa está doente lá, no final da vida, e ela precisa liberar aquele perdão e abençoar todos os que magoaram, feriram, traíram ela, né? Então, quando eu vou, teve um caso que eu fui e o senhor me falou, ela está assim por causa dos filhos, porque ela morreu o marido, os filhos fizeram ela vender uma casa, dividiram, e aí, para dividir o dinheiro, porque eles iam cada um cuidar dela um tempo, e ninguém cuidou, só um acabou cuidando, e ela ficou terrivelmente magoada e triste, porque não tem casa, e está sendo peso só para um filho. Aí eu fui lá, e Deus me mostrou, e ela liberou o perdão, e aconteceu uma coisa extraordinária. O Senhor levou ela, Jesus levou ela um dia no céu para curar ela, e disse para ela, você vai voltar agora, e vai chamar seus filhos para uma reunião, e vai dizer para eles que você depois está voltado para mim. E ela contou tudo. É incrível, teve um arrebatamento para cura. E aí ela disse, eu vou voltar para o meu Jesus. Eu não aguento de vontade de voltar. Ele me fez eu voltar, eu não queria. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de quebrantamento, um tempo novo, um tempo de uma igreja santa. Não deixe de entrar nesse quebrantamento, nessa unção, em nome de Jesus. E com isso eu encerro, irmãos. Foi um prazer imenso, apóstolo. Todos os irmãos aqui, é a segunda vez que nós estamos aqui. O senhor é de qual estado mesmo? De Goiânia. Goiânia. Goiás, né? É. Certo. Vamos programar para trazer o senhor aqui para a nossa cidade de Olinda, Pernambuco. Amém. Será um prazer imenso. Amém. Glória a Deus. A irmã Vânia quer falar, deixa eu abrir o microfone da irmã Vânia aqui. Irmã Vânia. Amém, amém. Shalom, amada igreja, graça e paz. Eu tenho uma pergunta para fazer ao nosso amado apóstolo Paulo, mas eu não sei se terei tempo. Eu posso ou não? Sim, sim. Amém. As irmãs aqui, né? Amém, amém. Muito obrigada, amadas. Que bom, apóstolo Paulo, ver o Senhor aqui tão bem, né? Restabelecido de novo para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu tive um sonho e tenho sempre esses sonhos, mas esse, porém, ele me chamou muita atenção porque foi muito real, muito real. Normalmente o Espírito, o Senhor, ele me transporta em espírito, em sonhos, muito. Às vezes eu estou aqui dentro de... São arrebatamentos em sonho. Em sonhos, aleluia. E às vezes eu tô aqui, assim, tipo 2, 3 horas da tarde, já me dando um peso, um sono. Pelo menos uma vez por mês isso acontece. E eu falo para os meninos, mamãe precisa descansar, eu não sei o que está acontecendo comigo. Meu corpo não consegue mais ficar de pé. E eu vou e deito. É a conta de eu fechar os olhos, o Senhor me leva. E neste sonho, em um desses sonhos, eu fui para um país e visando bem ao meu derredor, eu percebi que aquele país era a Índia. E veio um hindu, uma pessoa de lá, um homem, com algo na mão, tentando me converter à religião dele. E eu falava com ele, mas eu estava falando em português e ele estava me entendendo, e ele falava comigo na língua dele, eu estava compreendendo tudo que ele me dizia. E eu falava, não, eu amo meu Jesus, eu não largo meu Jesus. O que esse Deus seu fez por você? Porque o meu Jesus fez isso por mim. Ele fez aquilo, ele fez aquilo outro, e fui falando, e fui falando. No que eu falei de tudo que Jesus fez por mim, ele caiu no chão. No que ele caiu no chão, ele caiu dentro de uma cova.
Aí veio outras pessoas tentando socorrer aquele rapaz, e eu falava, não, deixa ele aí, Deus está trabalhando, Deus está libertando ele. Daqui a pouco vocês tiram. E esse rapaz se encurvava assim, em forma de um feto no útero da mãe, chorava, gritava, chorava, e eu com as mãos estendidas, pedindo a Deus para completar ali a obra e libertar ele. Quando, depois de alguns minutos, eu diria assim, uns bons 20 minutos, eles tiraram aquele rapaz daquele. E era assim, era fundo, que eles jogavam uma corda para ele subir. E ele subiu e foi embora, e foi para o templo dele. E quando eu estava acordando do meu sonho, eu estava no sonho ainda, ele tinha me mandado um testemunho. E é interessante que foi até em forma de CD. Sabe aquele CD antigo de música que a gente tinha? Sim. Me mandando o que aconteceu depois daquele encontro ali comigo, que ele conheceu Jesus, ele aceitou o Senhor como Senhor e Salvador dele, e ele era o líder do templo deles. E eu vi o templo, o Senhor me mostrava o templo com dragões assim na porta, a porta era vermelha, era vidro do lado e tinha dragões. E nesse CD ele estava falando para mim, olha o que aconteceu depois que eu tive com você aí. Ele levou Jesus para aquele templo e todo aquele templo se converteu a Cristo. E aquele lugar que outrora era um templo hindu, agora era o templo de Deus, era uma igreja, aleluia, era uma igreja do Senhor. E as frentes daquele templo agora não era mais dragão, eram dois leões. Eram dois leões, e o templo todo se converteu a Deus. Então, um lugar que era que atuava no ocultismo, agora se rendeu ao Senhor. E eu fiquei maravilhada. E eu acordei vendo na televisão aquele testemunho daquele rapaz, que ele me enviava aquele testemunho. Eu perguntei a algumas pessoas, mas não fiquei muito convicta com a resposta de alguns. Eu vou te dar a resposta certinho. Amém. Eu sabia que o Senhor me daria. Em primeiro lugar, o tempo, Deus é o Deus do tempo. Então, Aleluia. uma coisa muito interessante que, por exemplo, uma irmã, quando eu ministrei um arrebatamento em Campo Grande, ela era uma irmã da dança e do louvor. E ela ficou caída, arrebatada, mais ou menos uns 40 minutos. E no arrebatamento dela, no lugar onde ela foi arrebatada, porque ela foi arrebatada, deixa eu ver aqui, acho que foi para a Índia. Deus tem levado muitos para a Índia. Nós tivemos um arrebatamento que eu e uma irmã fomos para a Índia. E tinha mais ou menos umas 80 pessoas. Nós fomos nesse arrebatamento e pregamos para essas pessoas, né? Então, tu vê que era o tempo do CD. Ele te voltou num tempo para trás, quando havia o CD ainda, e você foi lá, pregou para aquela pessoa converteu, isso aconteceu realmente, essa pessoa converteu, entendeu? É uma coisa impressionante. Então, essa menina que foi arrebatada, ela ficou um dia inteiro pregando para as crianças e ensinando as crianças a dançar e louvar, um dia inteiro. Quando ela voltou, que ela soube que ela estava 30 minutos só, ela ficou, meu Deus, que coisa impressionante. Teve outros casos que a pessoa posou num lugar, comeu com as pessoas num lugar, entendeu? Pregou, entendeu? E Deus está fazendo isso de uma forma extraordinária, muito isso. Irmã Vânia, se você for treinada, se você for ministrada, eu não sei se você está na escola da igreja online, né? Lá a gente ministra todo mundo para limpar os sentidos e ministra a unção do arrebatamento. Então, uma das coisas que eu faço é levar a pessoa já ir acordada. A gente ir, por exemplo, eu levo você, nós vamos lá no Muro das Lamentações pregar para aqueles ultra-ortodoxos lá. Nós já ganhamos mais ou menos uns 30 ultra-ortodoxos indo lá pregar. Então a gente chega lá, né? E quando a gente chega assim nesse arrebatamento, eles nos vê numa forma gloriosa. Eles nos vê assim numa forma celestial,
sabe? Eles ficam chocados, entendeu? Quando eles vêm. E a gente prega para eles, tem inúmeros testemunhos gravados, né, deles, que foram. Então, aí você vai começar os arrebatamentos como aconteceu com Eliseu. Você chega e vai orar por uma nação. E aí você diz, Senhor, me leva nessa nação agora, tal, dá um passo à frente, está lá. Aí você chega lá, começa a pregar na língua. Agora, outra coisa interessante que vocês receberam aí na Nação da Igreja Gloriosa, vocês vão pregar em português e a pessoa vai entender na língua. Eu encontrei aqui um africano, não sei de que país aqui, que tinha recém-chegado, estava comprando pão no mercado. E aí ele chegou e fazia assim com a mão, e ela, pão, pão. Aí eu digo, eu vou pregar para esse cara, porque Deus me falou que a unção da Igreja Gloriosa eles iam entender o português. Eu cheguei e comecei a pregar para ele, ele entendeu tudo, irmão. Só que no final ele falou para mim que e quando ele falou, eu entendi em português. Se ele falou na língua dele, eu não sei, mas eu entendi em português que ele era de Alá e não trocava, né? Quando é de Alá é um complicado, né? Mas você veja que esse caso aí que o senhor fez ele cair num buraco, né? E ser tirado do buraco, né? Então ele faz coisas extraordinárias e a pessoa acaba. Por exemplo, como nós vamos eu já levei uns 20 irmãos ou mais lá em Israel, no Muro das Lamentações. E aí sempre quando chega um por perto, sim, a gente prega para a pessoa. E aí quando chega a hora de fazer o chamado, a gente flutua no ar, assim, flutua 1 metro e pouco no ar. Quando flutua no ar, eles se ajoelham no chão, começam a chorar, aceitam Jesus em lágrimas. E a gente fala para eles, vocês não acreditam em Jesus Cristo, vocês estão esperando o Messias já veio, Jesus é o Messias, ele é o Messias, ele já veio, ele é o Filho de Deus e tal. E vocês aceitam, eles aceitam, levantam a mão, choram. E aí a gente pergunta se eles têm alguém que eles conhecem lá em Israel que é messiânico. Aí eles falam que conhecem. Então você vai procurar eles para você ser discipulado. Eles dizem que vão. E vão mesmo, entendeu? É incrível. Então, irmã Vânia, com essa sua carinha risonha aí, você está prontinha para você começar nessas imersões aí, nessas idas, entendeu? Para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Ele está fazendo isso. Descabelada, estou dodói, gente. Perdão. Amém. O que você tem? Gripe de novo, para variar. Apóstolo Pedro. Misericórdia. Oi? Tomou a vacina? Tomei, mas eu não sei se o senhor lembra, eu já chamei o senhor e o senhor já ministrou o remédio dos céus na minha água, lembra? Tá bom, tá. Fecha os olhos aí que vamos soprar essa gripe aí. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia todo mal-estar agora, toda dor de cabeça, toda tranqueira do nariz. Em nome de Jesus, respira aí que já está normal. Respira aí. Sumiu, Amém. né? Aleluia. Glória a Deus, até a minha voz mudou, vocês perceberam? Olha, viu? Eu estava muito fanhosa, muito fanhosa. Amém. Aleluia, muito obrigada, Deus abençoe grandemente. Amém. Apóstolo Paulo e todos vocês. Sentiu o sopro, não foi? Senti o sopro, senti. Vocês que receberam a unção da Igreja Gloriosa. Aleluia. Para o telefone, vocês vão soprar, a pessoa vai sentir o sopro. Aleluia, glória a Deus, amém. Deus abençoe grandemente, aleluia. Amém. Vou colocar o microfone off, porque tem um papagaio falante aqui no fundo. Tem mais uma irmã aqui que quer falar, irmã Massa, só um minutinho para liberar aqui o microfone. Irmã Massa, pode ligar o microfone, por favor? Irmã Massa? Oi. Talvez tenha sido por engano. Oi. Pode ficar à vontade. Pai, Senhor. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, mas você pode liberar o vídeo aí. Se você clicar aí, vai aparecer você. É?
Não sei, é porque eu ainda não sei ainda mexer nesse negócio, não. Ah, tá. A irmã Márcia foi irmã Não. Márcia. A irmã Márcia Oi. você que foi comigo lá em Israel, em Jerusalém. É o quê? Eu fui, é isso que eu quero falar. Isso que eu quero testemunhar. Lá, nós ganhamos um judeu lá. Conta aí, irmã. Foi uma experiência assim, tremenda que eu vivi. Eu não esqueço, porque foi algo assim tremendo de Deus, quando eu estive lá em Israel, no Muro das Lamentações, e eu flutuava, depois ele disse que eu flutuava, e aqueles 2 homens lá, a gente orou, aí o apóstolo falava, e eu repetia para ele, e ele, sabe, e quando ele viu realmente a gente flutuando assim, 1 metro mais ou menos, e eles começaram a chorar, chorava, e ali eles se renderam ao Senhor. Ai, foi algo assim, tão, eu não esqueço dessa experiência que eu tive com Deus, eu não esqueço isso. E depois que nós voltamos, aí o apóstolo fez assim para mim, você quer ver como é que você estava lá, como é que eles te viram lá? Eu fiz, eu quero. Aí ele orou, ele disse, dá um passo para frente. Quando eu me vi, eu disse, Senhor, eu chorei mais ainda, porque eu disse, Senhor, como eu estou diferente, o apóstolo, o Senhor permitiu ainda vê-lo, né? Ele diferente, mais novo, eu mais nova, com cabelo longo. Eu disse, meu Deus. Ele fez assim, foi assim que eles viram você lá. E outras experiências que eu já tive também, de ser arrebatada, de ir até a América do Sul, ficar em cima do mapa ali. Ali foi algo... Ah, meu Deus do céu. E ali nós profetizamos para essa nação, a nação brasileira, ali nós profetizamos e quebramos muitas leis demoníacas que eles estavam ali já lançando, né? E aqui também, em cima de onde eu moro, do prédio, eu digo, apóstolo, eu estou em cima do prédio, está muito alto. Eu lá, e Deus me mostrava... onde ficava aqui os 3 poderes, né? O legislativo e tal. Depois me mostrou a governadoria. O Senhor ainda me levou aonde o governador mora, né? Que é em um lugar em frente a um mar imenso, que aqui o nome desse bairro onde ele mora é Undina, Alto da Undina, né? E aí, quando eu entrava assim naquele lugar, ali na casa deles, assim, no jardim tinha um principado enorme, assim, ó, como se ele estivesse sendo ali, aquele lugar, como ele disse assim, esse lugar é meu ali, entendeu? E ali te orou, né? Eu usei a espada que o Senhor, né, que estava enferrujada em mim, porque eu não usava, eu não entendia, eu não conhecia. E aquela espada, era incrível que aquela espada era imensa e saía um fogo na ponta da espada assim e consumia. E te digo assim, a um bairro que eu moro tem muito assalto quando as pessoas de manhã cedo ficam num ponto para pegar onde para ir trabalhar. Hoje não tem mais assalto nesse lugar aqui, né? Porque ali a gente guerreou ali, então assim, é uma experiência muito grande que eu estou vivendo, sabe, que eu tenho vivido, e em breve, apóstolo, como eu falei com o senhor, eu estou indo para os Estados Unidos, né, Deus diz que tem um propósito muito grande, aí me dá um frio na barriga, né, gente, porque, mas eu tenho dito, eis-me aqui, Senhor, eu quero viver o sobrenatural, eu tenho um irmão lá, eu tenho um parente lá, eu tenho pessoas que precisam conhecer o Senhor, confessar, né? E estou aqui na disposição do Senhor para ir, o ID do Senhor, que eu quero viver o sobrenatural de Deus, e eu vou viver. E agora, quando o Senhor ministrou a unção, é incrível assim como Deus faz comigo, porque meus pés não ficam no chão, gente, é como se eu estivesse flutuando. Aleluia. A minha mão pesa muito, como se tivesse algo muito grande nas minhas mãos. Amém. E eu fico, sabe, assim, emocionada não, eu fico assim, impactada com isso de Deus, porque eu não conhecia isso. Há tantos anos que eu sou evangélica, mas não conhecia isso, nada. E hoje eu estou aprendendo, né, a viver o sobrenatural de Deus na minha vida, na minha casa. Não é brincadeira, não, mas ali, ó, é a luta e a gente está ali. Eu sei que eu tenho vencido muito.
Depois que eu comecei a pisar de madrugada, a pisar, a chamar meus filhos, a chamar meu esposo, a estar ali, ó. É uma guerra, viu, irmã? Não é fácil, não, é uma guerra, viu? É. Mas eu sei que Deus tem me dado vitória. Então, Deus abençoe. quando ela falou de nós ficarmos em cima da América, porque Deus, a Igreja Gloriosa, ela se move no mundo espiritual, como Eliseu se moveu, a gente se move no ar, de qualquer forma. Então, eu levei ela, nós fomos em cima da América e começamos a orar lá em cima, né? Mas você não fica com medo, não, porque a gente é levado, o Espírito Santo nos leva com a glória de Deus. Por que os judeus nos viram ortodoxos novos? Porque nós nos movemos pela glória de Deus. E a glória de Deus a formoseia o rosto. Amém? Quando vem a presença da glória, né? As pessoas nos veem pela glória. Então, eles nos viram espiritualmente, né? Nos viram em espírito, glorificados, né? Com a glória de Deus. O Espírito Santo nos levou com a glória. Aí, quando a gente flutua, eles ficam doidos, né? E quando nós fomos, então, depois dessa oração, vocês viram aí, mudou o bairro, né? Parou de haver crime no bairro, roubo no bairro. Então, são coisas que a igreja precisa aprender, né? Se mover. Uma coisa que eu costumo levar quando a pessoa limpa os sentidos, além de levar em Israel, que é a primeira viagem, a gente vai ver a passagem do Mar Vermelho, porque a gente se move no passado e no futuro também. Amém? Então, é uma misericórdia de Deus, é uma novidade muito, muito chocante e maravilhosa de nos movermos no passado, porque quando Deus usa alguém para revelar a libertação, ele tem que ir no passado, nos mostrar o passado das pessoas. Então, ele nos deu, o Deus do tempo, ele nos deu uma unção para a Igreja Gloriosa do passado também, amém? Se mover no passado e no futuro, amém? Então, a gente olhar o pessoal passar o Mar Vermelho é uma coisa extraordinária. Eu sei que isso aí vai chocar vocês, eu estou falando, tal. É uma coisa, isso aí deixa para lá. Se isso aí te deixa escandalizado, esquece um pouquinho e vai vivendo desde o princípio, porque de glória em glória nós vamos chegando. Amém? Meu Deus, eu falo assim, que muitas pessoas deixam de viver o sobrenatural de Deus porque eles bloqueiam o mundo espiritual. O mundo espiritual é imenso, não tem dimensão assim que possa limitar o mundo espiritual. E muitas pessoas deixam de viver isso. O Senhor ele tem uma parte do sobrenatural para a gente viver. E se a gente não buscar, se a gente não for atrás, a gente nunca vai viver isso. Quer ver? O primeiro arrebatamento que a gente teve em grupo foi numa escola sobrenatural que o Senhor pegou e nos levou e mostrou ele fazendo o mundo. Haja luz, haja isso, e nós começamos a ver. Acredita? Uma coisa extraordinária, nós ficamos chocados, entendeu? Chocados. Eu acredito, apóstolo, eu já li o livro de Enoque. O Senhor mostrou tudo para Enoque, mostrou as coisas, como ele fez as luminárias, ele fez as estrelas, o céu, ele mostrou tudo. Como é que nós não podemos viver isso? Muito poderoso. Deus não mostrou para Isaías como que ele fez tudo, colocou as águas na mão. Então, ele mostrou o quê? O princípio de tudo. Então, ele é o Deus que mostra o que ele quiser, o princípio, a passagem por Israel, qualquer coisa que ele mostra. Verdade, eu estou impactada aqui, eu estou esperando já o próximo convite. Quando é pastor Alexandre, vou marcar já na agenda. Meu Deus, é poderosíssimo. Mas eu agradeço, apóstolo, muito por esse convite, por você ter aqui conosco. Mas fala das suas páginas no Telegram, apóstolo, os irmãos que conhecem, o senhor tem uma torre de oração? No Telegram nós temos uma escola de intercessão profética online, que está na 12ª lição. É uma escola de intercessão profética, de oração e de intercessão, que você pode... Tudo é gravado, não tem vídeo, é só áudio. E você pode pedir para as secretárias, né? E tem a escola da igreja online, que já está em 100 e poucas audiolives já, né? Mas
tem irmãos que entraram recentemente e eles pegam um fone de ouvido e você bota no Telegram lá 1.5, eu falo bem lentamente, dá para ouvir perfeitamente com a metade do tempo. Então, ali tem mais acho que tem umas 30, 40 unções de cura, disso, daquilo, que foram liberadas e o povo recebe e está usando. Entende? Então, é muita coisa acontecendo. A Vivian está escrevendo a escola da igreja. No Telegram. E a escola da igreja online também no Telegram. Também no Telegram. Para me achar no Telegram é muito fácil. É aquele arroba lá da internet, AP Paulo Roberto Diel. Arroba P Paulo Roberto Diel. Pronto, já me acha lá. Poderoso, poderoso. E pastor Alexandre, você ficou impactado aí com os ensinamentos? Você aprendeu mais um pouquinho? Eu aprendi demais. Meu Deus, é forte. Apóstolo, para receber o remédio do céu, a pessoa tem que passar num processo de limpamento, ou como seria esse procedimento? É o seguinte, é muito importante porque o remédio do céu, ele atua no físico e no espiritual. Então, por exemplo, se a pessoa... Vou dar um exemplo. Teve pessoas que foram estrupadas, que passaram coisas terríveis. E quando, então, elas têm que primeiro passar a ministração para liberar perdão, para isso, para aquilo, para limpar o sentido, porque quando ela toma o remédio do céu, dá um deleta aquilo. Ela só consegue lembrar se ela pedir ajuda do Espírito Santo para dar algum testemunho, mas senão apaga todo o lixo de sofrimento que tem na mente, entendeu? A coluna de todos é renovada, recebe uma coluna nova sempre, porque eu não sei assim o porquê que dá tanta importância à coluna, porque ela é o conduto do cérebro com até os pés, né? Então, a coluna tem que estar boa, vamos dizer assim, para a pessoa ter certo um funcionamento normal da mente, de tudo. Eu só sei que quando toma o remédio do céu, some toda a dor e a coluna fica nova, deleta os sofrimentos, a pessoa fica leve, né? É o começo, é o remédio com um copo de água, né? Mas depois tem o comprimido mais na frente, que é mais forte daí. Poderoso, forte. Pastor Alexandre, quantas caixas você já quer? Já pode encomendar já os remédios. Meu Deus, é forte. É muito poderoso isso mesmo, meu Deus. Mas pronto, para receber o remédio do céu, tem que entrar na igreja, não é? Tem que participar do culto. Você tem que entrar no canal lá, porque é ministrado pelo canal, né? Sim. Entende? Tem que entrar no meu PV, né? E tal, né? É aquele A de internet, né? AP Paulo Roberto DIEHL. Amém. Os dias de reunião no Telegram. Os treinamentos, né? Porque são escolas, né? É a 9h30 do horário de Brasília. Para vocês vai ser madrugada, não vai? E vigília. Tanto na segunda como no sábado e segunda. Mas vocês têm que escutar a gravação, porque acontece tudo igual, do mesmo jeito, por isso que é gravado. Então, você gravado, você está em casa, bota um fone de ouvido, você fica em casa, faz uma coisa, um filho, o marido pede alguma coisa, você para um pouquinho, dá um stop, depois continua. Foi essa a visão que o Espírito Santo deu. Hoje, os que mais participam são as pessoas que escutam depois. São muitos que escutam. Verdade. Verdade. Amém. Então, Vânia, a pastora Vânia, que está nos Estados Unidos, está na América, nos Estados Unidos, é a pastora Fabiana? Está nos Estados Unidos, a pastora Vânia. Ela quer fazer novamente outra pergunta, apóstolo. Pois não. Amém, perdão, amados. Eu sei que
já tem um longo tempo. Apóstolo Paulo, no seu conhecimento, assim, na sua sabedoria, anos, né? Anos após anos de estudar e ensinar, na sua concepção, eu sei que tem muitas pessoas aqui querendo fazer a mesma pergunta, mas eu falo, não gosto de guardar, não. Qual é a diferença na sua concepção entre viagem dimensional e arrebatamento de espírito? O caso é o seguinte, para mim, a unção, ela tá no Isaías que fala, voarão com asas como águias. Aleluia. Então, ele não fala de um jeito ou de outro, ele simplesmente fala que nós nos moveremos no mundo espiritual, né, voando, né, ou seja, de uma forma sobrenatural, porque a gente caminha, a gente pega o palpável, de repente ele nos compara com a águia, que é a que voa mais alto e enxerga tudo. Enxerga lá de quilômetros de distância, ela enxerga lá um peixe lá no rio e vem e pega o peixe. Então, significa que ele nos dá uma visão tremenda e nos leva a altitudes e a lugares que nunca nós imaginaríamos. Então, para mim, existe um arrebatamento, mas existe um arrebatamento que é involuntário, que é o caso que o Espírito Santo te levou, você não sabia, mas quando você começa a dominar, você já se move no mundo espiritual pela sua própria vontade, entendeu? Amém. Eu já faço algumas viagens, mas sim, algumas eu vou sozinha e outras eu peço o anjo que me leve, porque eu tenho muito cuidado, eu tenho muito cautela sobre isso. E às vezes as pessoas me perguntam qual é a diferença e eu não sei responder, porque tem pessoas aqui como eu que são muito usadas em sonhos, eu tenho certeza que o Senhor leva o espírito das pessoas em sonhos também. Então, espero que tenha ficado respondido para todas, amadas. Amém? Amém. Muito obrigada, apóstolo Paulo. E vocês também, pastores amados. Amém, amém. A última pessoa que vai entrar aqui é a Cid Nádia. Por favor, Cid Nádia, liga o microfone, por favor. Boa noite, desculpa. Estão me ouvindo? Vamos. Meu nome é Sidnádia, desculpa, meus cabelos estão assim desse jeito, gente. Ô, apóstolo, que eu tenho uma dúvida, como o senhor hoje estava falando sobre arrebatamento. Geralmente, quando eu oro, quando eu estou orando, eu tive uma experiência que eu nunca tive. Foi quando eu estava orando pelo Rio Grande do Sul, que teve aquele acontecimento. E quando eu estava orando, automaticamente eu já estava lá, no Rio Grande do Sul, e quando eu estava lá, eu via como se 2 demônios vinham atrás de mim. E aí eu comecei a pedir que o anjo do Senhor me trouxesse de volta. E na mesma hora eu já estava aqui. Aí eu estava em dúvida, isso também é um arrebatamento? É um arrebatamento, só que você não está preparada para destruir os demônios, para enfrentar os demônios, né? Então, quando a gente ministra nas pessoas, a gente começa com a limpeza de sentidos, que eu já expliquei por quê, que é importante, a liberação do perdão, essa coisa toda, e a liberação dos sentidos, né? E aí o que acontece? Acontece que aí você já pode receber o primeiro remédio do céu, que é esse na água, né? E aí, depois, numa segunda administração, a gente começa a ativar a visão, ver a tribo, porque a igreja gloriosa ela vai explodir através dos 144, que são os que vão receber o selo do Senhor, e eles vão receber a glória de Deus antecipadamente da igreja. Em 1 Coríntios 15, 22, diz assim: assim como em Adão todos morrem, todos serão vivificados em Cristo, a saber, pela seguinte ordem: Cristo, vírgula, as primícias, ponto e vírgula, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, esses 144 eles são as primícias
que vão se mover no mundo espiritual, aí não vai ser mais, vai ir com o corpo mesmo, imortal, tudo. Essas coisas todas que nós estamos falando vão acontecer, eles sendo imortais, recebendo a glória antes da igreja. Aí, entendeu? Aí vai surgir a igreja gloriosa. Mas isso aí tem um monte de versículo para explicar. Então, aí, quando a gente desativa, começa a ativar a visão, você recebe a espada do Espírito. Aí você recebe uma espada. E essa espada que a irmã falou, que aí você mete a espada nesses espíritos quando eles aparecem. Entendeu? Entendi, apóstolo. E porque aconteceu isso comigo, e geralmente, quando às vezes eu oro, alguém me pede oração, como assim, eu estou orando por uma pessoa, quando eu penso que não, eu já estou lá na casa daquela, eu me vejo na casa daquela pessoa e vejo o demônio, e eu vejo que ele me vê. Quando eu abro o olho, mas eu não sei como tipo assim, aí quando eu começo a oração, peço a Deus que ele me dê força e sabedoria. Você vai pegar Lucas 10:19 e você pega, Satanás, eu te piso agora, em nome de Jesus, sai desse lugar, em nome de Jesus, nunca mais volte, eu te expulso daqui, em nome de Jesus, entendeu? Você faz isso. Pisa com o pé, Lucas 10:19, e manda embora, entendeu? Entendi. Obrigada. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos estar encerrando o nosso culto online. Já está vigília aqui para a gente, aqui, pastor Alexandre. Eu, por mim, ficava aqui a noite toda. Mas eu tenho que dar uma pausa para os irmãos aqui também. Então, pastor Alexandre, mais algum ponto para tocar? Antes de terminar? Como é, pastora? Tem mais algum ponto para você falar? Ou já terminamos já? Não. Vivian está fazendo uma pergunta aqui, mas... E vamos espremer aqui o apóstolo Paulo aqui, ó, tirar as pérolas. Ela já faz parte da Igreja Gloriosa. Eita, glória. Então, vamos lá. Então, para o apóstolo Paulo, muito obrigada por o senhor ter aceito o nosso humilde convite. E foi uma honra para nós estar recebendo o senhor aqui de novo, os irmãos aqui, todos os apóstolos que estavam, os pastores, as irmãs, missionários, muito obrigada. E esse trabalho o senhor faz para a gente, para nós também estou recebendo aqui, com muito carinho. E vamos ficar 2 semanas sem ter nosso culto online. Estou indo para o Brasil, com o apóstolo Paulo falando agora, vou receber uma surpresa muito grande. E se eu estou indo buscar, vou buscar lá. Então, estou muito feliz, mas daqui a 2 semanas a gente se encontra de novo. Amém. Mas a profetisa Helene, vamos estar orando para o apóstolo Paulo, pela vida dele, por favor. Sim. Paizinho querido e amado, nós te glorificamos por essa noite maravilhosa, qual o Senhor falou fortemente aos nosso coração, nos ensinando, Pai, como ser uma igreja gloriosa, através do teu apóstolo, teu servo, Paulo Diel, Senhor. Senhor, que o Senhor possa abençoar o seu ministério, a sua casa, a sua vida, meu Deus, dando proteção, livramento sobre sua família, sobre sua casa, sobre seu ministério, Paizinho querido. Nós te colocamos a vida do teu servo, apóstolo Diel, Senhor, em tuas mãos. Nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, onde o teu Espírito Santo se fez presente de uma maneira poderosa e gloriosa. Paizinho, nós te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém. Shalom a todos, Deus abençoe. Shalom, vou estar passando aqui um louvor. Shalom, apóstolo. Né? Deus abençoe. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Depois vocês me mandam o vídeo. Sim. Gratidão, apóstolo. Deus lhe Amém. abençoe. Aleluia! Shalom! Meu Deus. Gostei de Cristo! Shalom! Gente, a Sônia vai ter comigo lá na Global. Desculpa aí, tá? Eita, Ai, glória! Jesus. Pela paz, amo vocês.
Ó, Boa noite a todos. pro meu coração, pastor Israel, Boa posso noite. agradecer. Shalom. Não é quadrado, não. Beijo, minhas irmãs. Beijo a todos. Tchau. Amém.